Então, lendas indígenas, os índios, na verdade, nos têm muito a contar. E nós temos uma certa dívida de gratidão com eles que, infelizmente, talvez o tempo não consiga pagar essa dívida muito grande. Nossa intenção nesse material é fazer com que vocês entendam que essa construção indígena ela é ancestral. Ela é tão ancestral quanto a construção cultural dos negros que nós vimos anteriormente, com uma diferença. Os índios, coisa nossa, pele, raiz, identidade. E dependendo da situação, a gente pode verificar que a nossa dívida com eles, social, cultural, etnológica, é de muito tempo. E na verdade esse material, ele não tem a impressão, a necessidade de mostrar para vocês quem é que esteve com a razão esse tempo todo. A única questão é mostrar que é necessário que mantenhamos o nosso patrimônio social, cultural e histórico através desses registros que muitas vezes não são preservados da maneira como têm de ser reservados. Para isso, a gente mostra que uma das características desses textos em forma de lendas indígenas apresentam o traço de ser um texto ficcional, ou seja, todos eles têm compromisso muito próximo com a fantasia, o que faz com que muitos entendam, e nós professores também, como narrativas fantásticas. Devemos entender que esse conceito do fantástico, aí no termo narrativas fantásticas, tem uma ligação muito próxima com o uso da verossimilhança. A gente quer deixar muito claro que o nosso olhar sobre aquilo que os indígenas e a cultura indígena entende como verdadeiro, para nós vai soar muito como ficção. Então é necessário que nós acreditemos naquilo que eles escrevam. É uma questão de respeito por um traço cultural. Tudo bem? O segundo traço é a origem. A origem dessas narrativas é uma origem oral. Assim como nós vimos, por exemplo, nas lendas africanas, os textos indígenas eles são transmitidos com essa oralidade. Aí nós temos um detalhe a perceber. Os griots, que fazem o papel de serem os contadores de história na realidade africana, eles não existem. A figura do griot não existe na representação indígena, cabendo ao mais velho fazer esse papel. Quando a gente fala de mais velho, a gente pode falar, por exemplo, de um primo mais velho, de um tio mais velho, ou de um irmão mais velho. Mas não existe aquela representação clássica, lendária, histórica do idoso que faça esse papel. No entanto, essas histórias, por serem contadas, elas podem perfeitamente sofrer algum tipo de alteração. É comum em se tratando de textos que têm uma visada mais oral. E esses textos, eles têm uma concepção um pouquinho diferente daquela concepção que a gente estuda quando trabalha com a lenda africana. Na lenda africana, a gente percebe que o elemento mínimo cultural que eles utilizam, eles fazem questão de enaltecer como coisa deles. Tá? Existe uma africanidade, existe um valor de negritude nas lendas africanas que às vezes falta um pouco na lenda indígena. Não que a lenda indígena seja menor do que a lenda africana. Eu acho que em relação ao trabalho que você faz com a sua própria identidade enquanto povo e enquanto raça, as lendas africanas costumam ser mais contundentes. Elas contam melhor essa história, elas vendem melhor essa ideia, seja da ancestralidade, seja do misticismo, seja da religiosidade, seja da cultura, seja dos hábitos mais simples. Já o indígena, ele explorou muito mais o traço maior do que se imagina. Não ficou restrito às coisas pequenas, tá? Então você vê que nas lendas indígenas, você tem muita ligação, inclusive, com o nosso folclore, tá? Então muito do nosso folclore, ele é livremente inspirado nessas lendas indígenas para que haja uma espécie de consonância entre as ideias a fim de estabelecer uma coerência. Mas que existe uma diferença, sim, entre a narrativa oral africana e a narrativa indígena oral por conta dessa, por onde, por qual caminho que elas gostariam de chegar. E aí nós temos como representações nesses slides que vocês estão vendo de 3 situações muito inusitadas que remetem a essa construção fantástica das lendas indígenas. No primeiro caso eu coloquei a lenda do Boitatá, tá? Que é aquela, mal comparando até por definição de um conceito mitológico, mas vai lá, sobre a questão da lenda da cobra grande, que assusta, mas que ao mesmo tempo assusta, mas não amedronta, porque existe uma relação de parcimônia entre ela e o elemento indígena, muito interessante de se analisar, assim como também tem a lenda interessantíssima do Guaraná, que a gente aqui na nossa reles, insignificância, noção de Brasil, do Brasil branco, do Brasil que não se mistura,
não entende, por exemplo, que a bebida que nós consumimos tem uma história, uma origem muito interessante, vinda lá dos arredores da região amazônica, assim como a lenda da Iara, que tem uma construção maravilhosa, inclusive com alguns sincretismos de natureza religiosa, embora a gente não possa afirmar categoricamente tenha havido um sincretismo entre índios e negros, mas algumas religiões afrodescendentes utilizam Iara fazendo uma associação a outras entidades religiosas. Então, a gente percebe que no meio desse caminho da construção do imaginário, da construção do fantástico, os indígenas tiveram muitas contribuições a fim de proporcionar essas e tantas outras lendas para o nosso deleite. Além dessas características literárias e artísticas, nós temos algumas características da cultura indígena muito interessantes, principalmente no que diz respeito a dois fatores. O primeiro fator é que eu coloco nesse slide quando eu falo sobre explicações aparentemente lógicas a fenômenos naturais. E assim, a relação que o índio tem com a natureza não é a mesma relação que o negro tem com ela. Eu costumo dizer que a relação do negro, a cultura negra com a natureza, tem uma embocadura muito mais próxima da divindade. Então o negro tem uma visão sobre a natureza muito próxima da sua ancestralidade via misticismo. Tá? E já o indígena, ele utiliza essa visão da natureza de uma outra forma. Porque como ele tem uma ligação muito forte aos elementos ligados à fauna e à flora, a gente percebe que a relação do indígena com a natureza é muito mais de identificação como coisa dele. Tá? Ele explica a sua identidade, muitas vezes, por lendas que contam aspectos da natureza. Isso você percebe, por exemplo, quando você faz a lenda da mandioca, quando você verifica a lenda da Vitória Régia, tá? E quando você vê que a lenda do Sol também, quando você percebe que eles criam certas lendas na construção de uma identidade que eles sabiam que iria fincar. Então eles não utilizam a natureza como os negros, por exemplo, utilizam para uma questão mais de ancestralidade barra religiosidade. Tá? Isso a gente percebe nesses exemplos que eu coloco para vocês nesse slide. Por quê? Porque nesse slide que eu coloquei para vocês aqui, tem uma orientação muito interessante. No primeiro aqui, os indígenas têm uma relação com os astros de uma maneira muito subliminar, tá? Muito próxima, inclusive. E aí eles conseguem, através da verificação do desenho das estrelas no céu, observar constelações. Então, por exemplo, existe a constelação da Ema, que é muito comum no ideário indígena, para a identificação, por exemplo, de variações climáticas, de temperatura, para a época da colheita. Então, às vezes, eles utilizam, dentro do arcaísmo deles, tá? Dentro do provincianismo deles, eles utilizam esse recurso que é lendário para poder verificar. Não, época de chuva, época de sol, época de estiagem, para poder, a partir daí, ter a sua sobrevivência. E isso é um traço que a natureza proporciona a ele. Tá? Assim como essa questão da imagem que eu coloco da força ancestral da árvore. O índio tem um respeito muito grande em relação à árvore, porque o indígena entende que a árvore transmite uma sensação de plenitude, pelo tamanho, pela extensão, pelo tempo de plantio e pela própria relação de tranquilidade que passa para ele. Então, aquela questão urbana que nós herdamos de dar um abraço numa árvore simboliza reenergizar-se para a nossa vida, a gente pode entender isso através de uma herança cultural indígena, sendo que lá a questão é feita muito mais por um respeito do que necessariamente por um modismo. Nós gostamos de uma modinha. E o terceiro exemplo que eu coloco para vocês observarem é muito interessante, embora pareça uma imagem um pouco fantasmagórica, mas é uma imagem muito simbólica no respeito de uma fase de transição. Os indígenas, eles se alocam muito na natureza para poder também fazer os seus ritos de passagem. E esse exemplo que eu coloquei é um rito de passagem da adolescência do indígena. Então, quando ele sai da fase da infância e entra na fase da adolescência, ele mantém esse vínculo em relação a um trato, a um ritual, que muitas das vezes é supervisionado também por um adulto. Tá? Então, as três imagens que eu coloquei aí nesse slide, elas são representativas dessa época justamente de transição, que é um traço cultural deles, isso aí é incontestável. Numa segunda parte, a gente vai analisar com vocês o valor da herança cultural que esses indígenas deixaram para nós. Inclusive, o material de vocês salienta, vai em direção nesse sentido para poder justamente representar o papel cultural que o indígena tem. Tá? E assim,
Essa imagem que eu coloco, ela é no mínimo, é, eu não digo contestadora, mas a gente pode debater muito sobre ela. Hábitos indígenas herdados pela contemporaneidade. Sem dúvida, os personagens do folclore foram herdados e são colocados no nosso imaginário coletivo até hoje. Tá? O Curupira, o Caipora, né? O Saci Pererê não. O Saci Pererê a gente leva para uma questão mais africana, não tem ligação direta com a construção indígena. Tá? Mas tem uma ligação muito próxima entre eles porque trabalha com a questão, graças à Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo, no começo do século XX, ele foi o pai disso tudo. Ele conseguiu pegar esses elementos, frutos do imaginário coletivo, e colocar, por exemplo, numa compilação folclórica. Então, quando a gente faz com que Câmara Cascudo seja o pai do folclore brasileiro, porque ele conseguiu conciliar tudo isso numa leva só. E não se pensava, por exemplo, em associar esses textos para crianças. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que a lenda do Saci ou do Boitatá, ou do Curupira, por exemplo, sejam textos infantis. Poderiam ter sido adaptados para criança, mas em princípio eles não eram. Tá? Outros alimentos também. Os alimentos são muito comuns. Mandioca, guaraná, tapioca, tal da tapioca que faz as pessoas hoje pensarem no mundo fitness, né? Tá aí ela, tá? E uma das coisas que são bem nítidas, né? É a complexidade física que o indígena tem. Tá? Então são pessoas que, por terem um hábito muito saudável, vocês, obviamente, a tendência natural do branco é herdar essa questão do aspecto saudável. Não sei se é porque o índio também não conhece, por exemplo, pizza. Talvez se soubesse, não teria aquele corpinho tão perfeito. Tá? Então, algumas heranças linguísticas desses alimentos estão até hoje, eu citei para vocês os exemplos aqui. Alguns objetos também foram herdados por nós, como a rede, tá? O dormir na rede, principalmente. Quando eu falo em rede, não estou falando em rede de pescador, estou falando em rede de dormir. Canoa. Canoa aqui é um pouquinho de forçação de barra, porque a gente nunca utilizou a canoa como um meio de transporte. Talvez em populações ribeirinhas até se veja, mas aqui no meio urbano, muito pouco. E os cestos? Tá? Mas são aqueles cestos mais artesanais, geralmente feitos de palha. Um costume que eu coloquei que eu acho interessante, além de dormir em rede, embora é muito raro a gente ver isso, eu, por exemplo, na minha casa não tenho uma rede para dormir. Seria interessante que isso acontecesse, mas é o hábito de tomar banho. Sim, tomar banho, que é uma coisa elementar. Se a gente for levar em consideração que nós tivemos eixos culturais de influência do negro, do índio e do branco, o branco não tinha hábitos higiênicos. Então o branco tinha dificuldades, vamos dizer assim, para tomar banho diariamente. Tá? Não era uma prática muito bem-vinda por eles, mas o índio não. Então o índio ele incorporou esse hábito na nossa realidade em relação à asepsia, ao tomar banho diariamente. Tá? É uma dica. Não chega a ser algo tão relevante, mas é uma dica. Então se você tem hábitos de não tomar banho todos os dias, não sei se isso é uma coisa legal, porque você vai ficar parecendo uma herança cultural europeia, mas se você tem hábito de tomar banho todo dia, agradeça aos índios. E finalmente a questão polêmica da imagem, que é a noção de arte. Vocês verificam nessa imagem que a descendente indígena ela tem um relógio, o que obviamente, está aqui o relógio, estou marcando aqui para vocês, está aqui o relógio. Isso não é muito comum, levar em consideração que você pensar no índio, você não pensaria no índio usando relógio, embora você veja aqui o detalhe do adereço do artesanato, mas você verifica, por exemplo, que a Índia está se pintando com a sobrancelha muito bem feita, muito delineada, inclusive, tá? Mas você percebe que ela tem, por exemplo, o adereço que ela faz de rosto pode ter e tem uma simbologia indígena, mas é feita, por exemplo, com um lapisinho aqui bem simplesinho, e ela se observa no espelho, talvez para verificar ou a sua vaidade, ou verificar se o desenho está sendo bem feito. É óbvio que por uma questão de um mundo globalizado, o índio não pode ficar alheio a esse tipo de situação. Essa imagem eu coloquei de propósito para que a gente pense que aquela ideia que nós temos do indígena como um ser relaxado, desleixado, ela hoje não é colocada tanto em evidência, uma vez que o índio ele tem, na verdade, acepções sociais como qualquer um de nós tem. Mas essa imagem é emblemática porque ela é meio conflituosa. Ela destrói um pouco aquela imagem do indígena que nós tínhamos para a imagem do indígena que, de repente, nós verificamos nos dias de hoje. Tudo bem? E, por fim, a gente volta para aquela realidade nossa, que são os personagens do folclore associados às suas lendas. Na primeira concepção eu trago na imagem a lenda de Yara. Tá? Yara era uma índia admirada por sua beleza e pelo fato de ser uma grande guerreira.
Invejosos, seus irmãos resolvem matá-la, mas ela, sendo uma guerreira habilidosa, consegue vencer a luta e é ela quem os mata. Claro, a coisa é meio absurda do ponto de vista da violência, mas para conscientizar o efeito da mitologia, ou da questão lendária, melhor dizendo, prevalece essa construção. Lenda do Curupira. Curupira é o protetor das florestas. Aí vem aquela relação que eu tinha falado anteriormente, da relação entre o indígena e o meio onde vive. Tá? Acrescenta como principal característica o fato de ter os pés virados para trás, o que é o traço do fantasioso que nós citamos. Tá? Apesar dele ser perverso, ajuda os caçadores que lhe oferecem cachaça e fumo, que são iguarias típica dos indígenas, proporcionando-lhes caças bem-sucedidas. Percebam que sempre por detrás de uma lenda indígena existe um modo de viver dele, o que é muito interessante para quem quer conhecer traços culturais e comportamentais de outros povos. Na outra coluna, a lenda do boto cor-de-rosa, que é um galanteador que se transforma num rapaz muito bonito para se encontrar com as moças da comunidade. Isso já tinha sido falado com vocês há um tempinho atrás em alguma série, só lembrar. Isso acontece principalmente por ocasião das festas juninas, onde você tem um conjunto maior de pessoas. Tá? É conhecido pelo seu chapéu branco, que usa para tentar esconder o nariz pontudo, que é justamente o traço característico fantasioso da relação comparativa entre o boto e um ser humano. Acreditem se quiser, existem pessoas que acreditam piamente nessa história, nessa lenda, nos traços da região amazônica. E veja, não devemos ridicularizar isso de modo algum. Devemos entender o porquê disso acontecer em uma outra realidade que não seja a nossa. Okay? E por fim, a lenda da mandioca, que é uma raiz cuja origem é explicada a partir de uma menina chamada Mani, ou Mani, que foi enterrada numa oca. Mani-oca, mandioca. Tá? Mani, neta do cacique, era muito querida por sua tribo. Tendo falecido durante o sono, tá? Um dia sua mãe, pela manhã, a encontrou morta com um sorriso descansado e encantador, e daí faz o enterro simbólico dela dentro da oca, onde ela vivera. E daí nasce um grandioso pé de mandioca. Então as pessoas associaram Mani, que falece numa oca, Mani, oca, mandioca. Então, claro, você não vai comer agora o seu bolinho de aipim com receio e com pena por ali estar um resquício da pobre da Mani. Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas existe sim uma origem, existe uma história, existe um contexto. E eu acho que é graças a isso, graças a esse contexto, graças a essa história, que hoje, 2020, nós somos capazes de passar isso para vocês sem o menor compromisso de fazermos textos indígenas ou sermos parecidos com eles. Nós nunca seremos. Mas uma coisa a gente tem que ser. O fato deles serem o que eles são nos faz entender o quão pequeno nós somos. Porque se nós estivéssemos lá atrás, na época de colonização, de dominação, nos preocupado em minimamente estabelecer um ponto de respeito entre nossa cultura e a deles e a dos negros, eu acredito que a nossa convivência seria muito melhor e o que hoje nós chamamos de invenção, ficção, fantasia, talvez entendêssemos um dia como verdade e mais do que isso, respeito. Pensa nisso, tá bom? Forte abraço.